De Tiago e João, Zebedeu, e a Bíblia diz que naquele exato momento Jesus ele disse: segue-me, a partir de agora vocês vão ser não pescadores de peixes, mas vocês vão ser pescadores de almas. Queridos, é interessante que quando Pedro ele deixou tudo para trás e ele seguiu a Jesus, Pedro ele pôde contemplar os milagres de Jesus, Pedro ele pôde contemplar o que Jesus fazia, mas aonde Jesus passava, querido, o milagre acontecia, as coisas, querido, eram os mortos, eles eram ressuscitados, Aleluia, os cegos eles glória. Começavam a enxergar, Aleluia. porque no ministério de Jesus foi um ministério tão grande, queridos, tão abençoado, ao ponto de mudar famílias, ao ponto de mudar corações, pessoas, querido, que não tinha respeito na sociedade, pessoas que não eram vistas por ninguém, pessoas que eram anônimas, querido, pessoas que eram, que vamos dizer, que estavam escondidas, foi ministrado, foi revelado através do evangelho de Jesus, porque com Jesus nas nossas vidas ele é assim. A Bíblia diz que Jesus ele pega o homem do pó, ele pega, meu querido, ergue do pó o pobre, do monturo ele levanta o necessitado para fazer assentar juntamente dos príncipes, porque nós estamos aqui nessa tarde, meu querido, eu não sou melhor do que você, porque nós estamos pregando, mas se você quiser nessa tarde, você pode dar glória a Deus e aleluia a Deus, você tem a liberdade de glorificar o nome do Senhor nessa tarde, porque Jesus, aleluia, Deus, para aqueles que estavam doentes, Jesus ele não veio para aqueles que estavam, meu querido, bons, aqueles que estavam são não, ele veio para os que estavam doentes, Jesus ele veio para mim, Jesus ele veio para você, e nessa tarde, meu querido, eu quero ministrar algo no teu coração. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que quando Jesus, meu querido, ele começa a andar com seus discípulos, ele começa a ensinar um evangelho diferente, porque o evangelho naquela época, meu querido, que era pregado, meu querido, era um evangelho tão pesado, ao ponto das pessoas colocarem nas costas, não poder andar, não poder carregar, era um evangelho, meu querido, de hipócritas. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus ele começa a pregar o evangelho, meu querido, da graça, Jesus ele vai introduzir um evangelho de salvação nas nossas vidas. Jesus vai introduzir um evangelho, meu, de salvação de almas, de salvação. Eu sinto a graça de Deus sobre esse lugar. Aleluia, glória a Deus. Vai dizer que quando Jesus ele introduz esse evangelho, Jesus ele começa a pegar pessoas que é a escolha da sociedade, pessoas que não eram reconhecidas, vistas por ninguém. A Bíblia diz que certa vez chegam para Jesus está escrevendo na areia, e chegam como uma mulher prostituta e diz: olha, mestre, essa foi pega no próprio ato adulterando. Aí a lei de Moisés nos manda que as tais sejam apedrejadas. Aí Jesus continua escrevendo na areia, mas a Bíblia vai dizer que Jesus olha para aquela mulher, Jesus olha para aquela multidão e diz: ei, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, porque o evangelho que eu vim pregar aqui nessa tarde foi aquele que não olha para aquilo que você está fazendo. O evangelho que eu vim pregar aqui nessa tarde é o evangelho que não olha para o momento que você chegou aqui. Eu não quero saber nessa tarde como tu chegou aqui nesse lugar, eu não quero saber como está a tua vida, mas existe um Deus que não olha para o que tu está fazendo. Aleluia, glória a Deus, para a tua vida. Maravilha, Deus. Ele vê o projeto que ele tem sobre a tua vida. Oh, glória! A Bíblia vai dizer que Jesus ele introduz o evangelho da graça, ele começa curando, salvando, e a Bíblia diz que quando Jesus envia, meu querido, os discípulos de 2 em 2, a Bíblia vai dizer que eles vão, Jesus disse: vão por todas as aldeias circunvizinhas, a casa que vocês entrar e vocês for bem recebidos, a paz de vocês esteja com essa casa, mas aquela casa que vocês não for recebido, vocês batam o pó das vossas sandálias, porque eu vos digo que haverá menos rigor para a cidade de Sodoma e Gomorra do que para esta casa. Queridos, e é interessante que muitas pessoas recebiam a palavra de bom grado ao seu coração, ao ponto de Pedro, meu querido, aquele que tinha recebido o evangelho do Senhor, ele levar Jesus para dentro da sua casa. Pedro levar Jesus para dentro da casa da sua sogra, aquela que estava com febre. Você conhece a história, e a Bíblia vai dizer que no simples toque, numa simples palavra, Jesus expulsa aquela enfermidade da vida daquela mulher. Sabe por quê, querido? Porque é evangelho que nos traz salvação de vida, evangelho que nos traz, meu querido, arrependimento, verdade, Deus. Evangelho, meu querido, que nos traz, meu querido, a salvação da alma do homem. Esse evangelho não é evangelho. Eu quero te dizer nessa tarde, em nome de Jesus,
Jesus ele te levantou lá dentro do teu lar. Jesus ele te levantou lá dentro da tua casa. Não pense você que está aqui nesse monte, nesse dia em vão. Ai meu Deus do céu, se tu soubesse no mundo espiritual como Satanás está enfurecido com a minha e com a tua vida. Sabe por quê? O diabo tem raiva de mim e de você. Sabe por que Satanás ele tem raiva, meu querido, de mim e da tua vida? Porque o diabo, meu querido, ele era um regente da adoração. Satanás era regente do coral. Mas o que me chama a atenção, que a Bíblia diz, meu querido, Isaías capítulo de número 14, o versículo por número 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste debilitado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei nas bandas do lado do norte. Subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A Bíblia vai dizer que quando Satanás ele tem esse pensamento no coração dele, a Bíblia diz que o arcanjo maioral sobre os anjos, superintendente do céu, o anjo principal, ele expulsa o demônio daquele... desce do céu abaixo, meu querido. Lucas capítulo 10, o versículo 18, Jesus disse: eu via Satanás cair do céu como um raio. Sabe por quê? Que a adoração foi arrancada de dentro da vida dele, mas foi colocada dentro de mim e dentro. Aleluia, Deus! Glória a Deus! É por isso que quando nós falamos uma palavra de salvação, você brada dentro do seu coração. Glória a Deus! Choque dentro do seu coração e você libera um glória e você libera uma aleluia. Existe glória a Deus! De adoração dentro do teu coração. Mas olha pra cá nessa tarde, querido. Sabe por quê? Porque Satanás ele tinha sido instituído para adorar. E quando a adoração entrou dentro do nosso coração, quando Jesus ele nos escolheu, a Bíblia vai dizer, meu filho, que Satanás agora, a Bíblia diz que ele não tem tempo porque ele está julgado. Aí o João capítulo 10, o versículo de 10 diz que o ladrão não vem somente a roubar, a matar e a destruir, mas Jesus ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. O diabo todos os dias ele mata, o diabo todos os dias ele fere família, o diabo todos os dias, meu querido, ele tem saqueado vidas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, onde aparecerá o ímpio naquele dia? Ei, querido, escute uma coisa. Jesus ele começa a pregar a palavra, introduzir o evangelho da graça, mas a Bíblia diz que chega um certo momento em que Jesus ele disse, olha, ele reúne os seus discípulos e ele disse, olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue, a partir de hoje eu estou indo e vocês não me perguntam para onde vai. A Bíblia diz que Filipe disse, Senhor, mostra-nos um Pai, mostra-nos o Pai, Senhor, porque isso já nos basta, porque Jesus tinha passado 3 anos e meio com os discípulos e Jesus estava dizendo agora que ia embora. Mas o que me chama a atenção é que Filipe, vendo que Jesus ia embora, que Jesus estava se despedindo na sua última oração, a Bíblia diz que Filipe disse, Senhor, já que tu está indo, mostra, Senhor, nos o Pai, porque já nos basta. Jesus diz, Filipe, eu estou há muito tempo com vocês e vocês não têm entendido. Quem vê o Pai, vê a mim, e quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia! Que quando Jesus ele começa, meu Deus, a dizer, eis que chega a hora, eis que já que se aproxime, que todos vocês vão ser dispersos, cada um para a sua casa, vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar só, mas eu não estou só, porque contudo o Pai está comigo. Aleluia! A Bíblia vai dizer que ele disse, eu tenho dito isso a vocês para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês só têm aflição. É por isso, querido, que no mundo a gente apanha, no mundo, meu querido, ele deixa a gente cheio de sequela, mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos a paz de Cristo nas nossas vidas. Glória a Deus! Maravilha, Deus! Nas nossas casas. É por isso que as pessoas dizem, meu Deus, mas não tem um carro bom, não tem uma casa boa, não tem dinheiro na conta, só vive aí, ó, ele não come da melhor comida, mas existe uma paz tão grande dentro do nosso coração, querido. Aleluia, Deus! Nós deitar a cabeça tranquila no travesseiro, mesmo se tiver com a barriga vazia, ao ponto de nós deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, mesmo com a despensa vazia na nossa casa, querido. Aleluia. Glória a Deus. Porque esse evangelho, glória a Deus, esse evangelho de Jesus ele traz salvação das nossas vidas. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, meu querido, que quando Jesus ele diz, olha, eu vou ser entregue,
eu vou morrer. A Bíblia diz que Pedro diz, não, Senhor, ainda que todos venham se escandalizar em ti, mas eu não vou me escandalizar, porque eu estou pronto para ir contigo desde a prisão até a morte. Querido, escute uma coisa, Jesus vai dizer, Pedro, ainda hoje, tu dará a vida por mim, Pedro? Ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai negar que me conhece. Aí Pedro diz, não, Senhor, ainda que todos aqui venham se escandalizar, eu estou pronto para ir contigo desde a prisão até a morte. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que Judas Iscariote chega trazendo uma grande multidão, e naquele exato momento, querido, o que me chama a atenção é que Judas chega diante de Jesus e ele tinha falado, olha, aquele em que eu beijar, saudar ele com um beijo, esse é Jesus, vocês prendam ele. E quando Judas e aquela multidão chega no monte onde Jesus estava, no monte de Getsemane, a Bíblia vai dizer, meu querido, que Jesus ele olha e diz assim, amigo, com um beijo tu está traindo o Filho do Homem. E a Bíblia diz que eles começam a chegar lá e Jesus disse, a quem vocês estão buscando? Nós buscamos a Jesus, o Nazareno. Jesus disse, sou eu. A Bíblia diz que eles recuaram e caíram para trás, porque a glória que estava sobre a vida de Jesus era tão grande ao ponto de não aguentar. Queridos, é interessante que quando Pedro ele vê aquilo, ele diz, nós vamos cortar tudo ao fio da espada, porque Pedro era aquele discípulo que tinha ousadia. Pedro era aquele discípulo, querido, que ele olhava assim e ele dizendo, eu estou pronto, porque a convicção que ele tinha no coração dele era tão grande, dele dizer, eu não vou me render, eu vou ir morrer junto com ele. Mas o que me chama a atenção é que naquele exato momento eles chegam para prender Jesus. Pedro saca da sua espada, corta a orelha de Malco, e Jesus disse, guarda a tua espada na bainha, Pedro, guarda a tua espada na bainha, porque não vou beber eu o cálice que o meu pai me deu. Ou que pensas tu, que eu não podia orar o meu pai aqui, ele podia enviar mais de 12 legiões de anjos. Escute, nosso Jesus, ninguém tira a vida do nosso Deus. Escute uma coisa, o Jesus que você serve, ele é tão grande ao ponto dele estar, querido, lá no Gólgota, lá na cruz, na crucificação. E aquele soldado olhava assim e ele dizia, desce da cruz se tu é mesmo o rei dos judeus. Mas a Bíblia diz, meu querido, que quando a morte, eu acredito que quando a morte veio para matar Jesus, a Bíblia vai dizer, meu querido, que Jesus, ele disse, Pai, na tua mão eu entrego o meu Deus. Sabe por quê, querido? Porque Jesus ele tinha declarado muitos dias antes, quando Pilatos chegou para ele e diz assim, olha, eu tenho poder para te soltar, mas eu tenho poder também para te prender. Aí Jesus olhou para ele e disse, nenhum poder tu teria sobre mim se do céu não te fosse concedido, mas ninguém me tira a vida, eu a mim mesmo entrego por amor de vós. Aleluia, Deus. Eita, glória. Ele entregou a vida por você nessa tarde. Oh, glória! Sabe, irmão, tu está aqui nessa tarde porque Jesus entregou a vida por você. Você está aqui nessa tarde porque Jesus, eu entrego a minha vida por amor de vós. E a Bíblia diz, meu querido, agora que Pedro, ele vai sair acompanhando Jesus. Quando Pedro vai sair acompanhando Jesus, meu querido, o que me chama a atenção é que naquele exato momento a Bíblia diz que quando ele chega na casa de Anás, que era sogro de Anás, que era sogro de Caifás, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer, meu querido, que naquele exato momento eles conduzem Jesus para aquela casa, eles começam a interrogar, tu é mesmo o rei dos judeus? O que é que tu dizes de ti mesmo? Jesus ele continua calado, e a Bíblia vai dizer que Pedro, ele com a ajuda de um homem que era amigo do dono daquela casa, ele entra e ele se assenta, meu querido, ele começa a ver, porque ele queria ver o que ia acontecer com Jesus. E a Bíblia diz que quando chega na porta, diz, verdadeiramente tu és um deles. Aí eles, não, eu não conheço esse homem. Aí a Bíblia diz que eles fazem uma fogueira no meio do pátio. Aí Pedro, depois de um espaço de 1 hora, Pedro senta para se aquentar do lado dessa fogueira. Aí a Bíblia diz que uma mulher chega e diz, ei, tu és um deles, porque até tua fala te denuncia. A Bíblia diz que ele nega com juramento, eu não conheço tal homem. E depois a Bíblia diz que ele disse, ei, tu és um deles, porque eu te vi quando tu estava no horto com ele. Ele diz, eu não conheço esse homem. A Bíblia diz que Pedro, ele começa a praguejar, Pedro ele começa a dizer, a negar, dizer que não era mesmo. A Bíblia vai dizer, Lucas 22:61, que Jesus naquele exato momento olhou para Pedro, querido. Quando Jesus ele olha para Pedro naquele exato momento, a Bíblia diz que Pedro ele sai e vai chorar amargamente. Mas o que me chama a atenção, meu querido, eu já quero encerrar nesse texto ao qual nós limos, que quando Jesus ele olha para Pedro, meu querido, naquele exato momento, Pedro ele toma um choque de consciência.
Pedro ele se lembra que ele tinha falado que estava pronto para morrer com Jesus. Mas agora eu imagino agora o drama do coração de Pedro, sabe por quê? Porque Jesus ele estava sendo preso e Pedro estava naquele exato momento ali, junto ali com Jesus, ali olhando, ele estava correndo o risco de ser condenado. Eu imagino o psicológico dele, na mente dele, ele pensando, meu Deus, Jesus está condenado e se eu for também, eu vou morrer, eu vou ser crucificado. Jesus tinha avisado para ele que ele ia negar. Porque nas nossas vidas também é assim, querido. Quantas vezes eu e você já negamos Jesus? Quantas vezes eu e você já fizemos algo que desagradou o Mestre? Mas nós estamos aqui nessa cidade porque Deus ele nos deu uma nova oportunidade. Aleluia, Deus. Jesus ele nos deu uma oportunidade de salvação e de vida eterna, querido. E a Bíblia diz que quando Jesus, meu querido, ele é condenado, a Bíblia diz que Judas, aquele que tinha entregado Jesus, a Bíblia vai dizer no livro de Mateus, no capítulo 26, o versículo por número 4, a Bíblia vai dizer, meu querido, se não me falha a memória aqui nesse momento, a Bíblia vai dizer que quando ele chegou, meu querido, e disse assim, olha, o que vocês vão me dar para entregar a Jesus? Ele falou, olha, nós vamos te dar 30 moedas de prata. E quando ele pega aquelas moedas, passa um tempinho nesse Mateus capítulo de número 26 aqui, a Bíblia vai dizer que naquele momento, Judas, quando ele chega lá, ele chega com aquelas moedas de volta, porque ele tinha se arrependido. Ele estava com remorso no coração dele. Quando ele chega naquele momento ali, ele diz, olha, eu pequei, eu traí sangue inocente. Aí aquelas pessoas que tinham pagado para Judas entregar Jesus, eles falaram o seguinte, eles disseram, olha, o que te importa a nós? Isso aí é contigo. Foi tu que decidiu no coração, foi a tua avareza no coração que decidiu entregar o teu mestre. E aí a Bíblia diz que Judas naquele momento jogou aquelas moedas lá dentro do templo e saiu para se enforcar. Mas sabe por quê, querido? Porque Satanás tinha entrado na vida de Judas. E é esse tema que Deus ele ministrou ao coração. Não desista, espere mais um pouco, porque talvez você esteja aqui nessa tarde e você esteja passando por uma dificuldade tão grande ao ponto de você querer deixar tudo para trás e voltar, ao ponto de você querer, talvez você esteja aqui nessa tarde. Quantas pessoas, meu querido, estão aí com a corda no pescoço que nem Judas, meu querido, querendo se enforcar? Quantas pessoas dentro da igreja, querido, eu falo dentro da igreja, que estão dentro da igreja todos os dias, mas estão com a corda no pescoço pelo problema no casamento, pelo problema financeiro, pelo problema, querido, do dia a dia, os filhos na droga, o filho na prostituição, o filho no roubo, no engano. Quantas pessoas estão com a corda de Satanás no pescoço, querendo tirar a sua própria vida, querendo desistir e voltar atrás, querendo receber a oferenda de Satanás. Mas eu te digo nessa tarde, não desista, não desista, não faça como Judas. Sabe por quê? Porque Judas ele saiu para se enforcar, tirou a sua própria vida. Mas agora eu imagino agora que quando Jesus ele foi crucificado na sexta-feira, passou o sábado, eu imagino no coração do Senhor ele dizendo, Judas, espera mais um pouco, não desista, espera mais um pouquinho. Judas, não tira a tua própria vida, porque quando chegar no domingo eu vou ressuscitar. Quando chegar no domingo tu vai ter a tua nova oportunidade. E calamandaravaçu de calabadarai. Glória a Deus. Eu imagino Jesus dizendo, Judas, espera só mais um pouquinho, não se entrega para essa corda, não tira a tua vida não, porque aleluia, glória a Deus. Quando eu ressuscitar no domingo, tu vai ter uma nova oportunidade de salvação para a tua vida. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Não desista, querido. Não desista em meio às dificuldades. Não desista em meio às lutas. Sabe, Satanás, ele pode ter vindo para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida. Glória a Deus. O diabo não vai parar a tua célula. O diabo Glória a Deus. O diabo não vai acabar com o teu casamento. O diabo não vai acabar com a tua vida financeira. O diabo não vai acabar com o teu ministério. Porque Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Glória a Deus. Salvação para nossas vidas. Glória a Deus. Fecha teus olhos em nome de Jesus, que eu quero orar pelas nossas vidas. Fecha teus olhos em nome de Jesus, que eu quero ministrar o teu coração. Satanás não vai parar os teus sonhos. Satanás não vai parar os teus projetos.
Espera mais um pouco, porque existe um plano de salvação para mim e para a tua vida. Ei, existe uma promessa de nós partirmos dessa vida. Existe uma promessa de nós sairmos dessa vida aqui, queridos, sem provar pela morte. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 5, e no versículo de número 24, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Segunda Reis capítulo 2, o versículo 9, a Bíblia diz que quando Elias e Eliseu eles passam o Jordão, a Bíblia diz que Elias diz para Eliseu, pede o que tu quiser, que te será feito antes que eu seja tomado sobre a tua cabeça. Aí Eliseu vai dizer, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Elias vai dizer, coisa dura tu pediste, homem, mas se tu veres quando eu for tomado de sobre a tua cabeça, assim vai fazer. Se tu não vê, assim não vai acontecer. E a Bíblia diz que quando eles passam o Jordão, querido, eles saem andando, e esse cavalo de fogo, com carros de fogo, meu querido, vem e separa Elias de Eliseu, e Elias é levado num redemoinho ao céu. Elias é arrebatado, Enoque foi arrebatado. E eu quero te provar, talvez existe pessoa dentro da tua casa dizendo, tu está fazendo o que na igreja? Tu está fazendo o que? Ei, não escuta essas pessoas, não existe plano de arrebatamento para a tua vida. Existe plano de salvação para a tua casa, existe plano de salvação para a tua família. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo de número 51, a Bíblia diz, eis que eu vos digo um mistério, eis que na verdade nem todos morreremos, mas antes seremos transformados, antes no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aleluia, Deus! Aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é incorruptível se reveste da incorruptibilidade, e o que é mortal se reveste da imortalidade, cumpre-se a palavra que foi escrita, tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus! Existe promessa de arrebatamento para a tua vida. Glória a Deus! Não importa o que eu passe, viverei pra te amar. Espera mais um pouco, querido. Vou me levantar. Espera mais um pouco, que logo Jesus está vindo nos a ânimos. ti. Logo, ei, talvez tem pessoas dizendo que são bandos de doidos, são bando de louco, também sábado, meio-dia no monte. Mas quem entende, quem tem a revelação de Cristo no seu coração, A glória não de tem Deus. lugar mais alto do que está prostrado nos pés do Senhor. Aleluia, Pai, glória a Deus! Aleluia, Deus! Não tem coisa melhor, querido, do que estar nesse lugar. Não tem alegria melhor do que estar nesse lugar. Não tem coisa melhor do que estar nesse lugar. Oh, glória! Ele, o menor sou eu. Se eu estou de pé, Estamos aqui porque é tudo profetizado, querido. Nós estamos aqui porque alguém profetizou na nossa vida. Oh, glória! Estamos aqui porque alguém acreditou em nós. Nós estamos aqui porque alguém gastou tempo de joelhos lavado pela nossa vida, querido. Aleluia! Meu Deus, nós estamos aqui porque alguém que acreditou na minha e na tua vida. Não desista agora, irmão. Não desista agora, ainda que seja pesado o fardo, ainda que seja difícil. Ei, tem um líder de célula que está te ajudando a carregar o Glória a fardo. Deus. Tem um líder de célula que está abraçando contigo, dizendo, eu estou contigo para passar, para chorar contigo, para me alegrar contigo. Eu estou contigo nesse dia. adorarei a ti Meu Deus! e exaltarei